Olá, turminha, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao CBI TV. Eu sou o Dr. Gustavo Teixeira, médico psiquiatra da infância e adolescência no Brasil e diretor do CBI of Miami aqui nos Estados Unidos. Aqui no CBI TV é assim, você manda a pergunta e eu respondo, né? Então, contato@cbiofmiami.com. Eu tô com uma pergunta aqui da Priscila. Priscila, eu tenho 27 anos, sou psicopedagoga. Sou psicopedagoga em Belo Horizonte, Minas Gerais, aluna do CBI of Miami. E minha pergunta é com relação à mãe geladeira, ou então outra pergunta com relação a autismo, né? A pergunta é a seguinte, então. Existe alguma verdade na causa do autismo pelas famosas mães geladeiras? Resposta não, não. Priscila, o que acontece é o seguinte, tá? Na década de 1950, 1960, o mundo acreditava muito em hipóteses psicanalíticas como causa do autismo. O próprio Leo Kanner, na sua publicação em 1943, ele já colocava como uma das hipóteses causais do autismo mães emocionalmente frias, né? Esse termo realmente se popularizou a partir da publicação de um psicólogo americano chamado Bruno Bettelheim. O Bruno Bettelheim, na década de 50, ele lançou um livro chamado Empty Fortress, Fortaleza Vazia. E o que ele dizia no livro era que as crianças autistas, elas apresentavam essa condição porque possuíam mães afetivamente frias. E essas mães, por isso o nome mãe geladeira, e essas mães frias que davam pouco atenção, pouco carinho, pouco afeto aos seus filhos, seriam as causadoras do autismo, né? Obviamente que essa é uma hipótese completamente absurda, né? E o Bruno Bettelheim, anos depois, ele reconheceu o erro dessa sua publicação e ele passou a publicar que ele não acreditava mais nessa hipótese, mas mais uma vez o estrago foi grande, né? Até hoje tem gente que acredita que as ditas mães geladeiras emocionalmente frias são causadoras do autismo. Um dos próprios argumentos que o Bruno Bettelheim depois ele fala, que não faz sentido, não fazia sentido essa hipótese, é que aquelas mães de crianças autistas, que supostamente eram mães afetivamente frias, muitas vezes elas possuíam um segundo ou um terceiro filho sem o diagnóstico de autismo, né? O que já colocaria por água abaixo essa hipótese, né? Como é que uma mãe afetivamente fria com todos os seus filhos, ela teria um filho apenas portadora do autismo? Então, assim, obviamente que isso tem sido investigado nos últimos 30, 40 anos e desde a década de 50, de uma forma clara e taxativa, toda a comunidade científica, através dos mais diversos estudos, já concluíram que a causa do autismo é uma causa genética, existe uma origem neurobiológica, existem mais de 30 genes em estudo como potenciais causadores do autismo. Existem questões epigenéticas também envolvidas, que seria interferências ambientais durante a gestação, antes do nascimento desse bebê, quer dizer, qualquer coisa que afetasse o desenvolvimento cerebral desse feto durante a gestação, dentro da barriguinha da mãe, potencialmente pode ter uma relação com a origem do autismo, mas nunca uma mãe pouco afetiva. Agora, existe uma coisa assim que é verdadeira, com relação a essa questão de mães afetivamente frias. Essas mães afetivamente frias que dão pouco carinho, pouco amor, pouco afeto, estimulam um pouco seus filhos, elas não são causadoras de autismo, mas no caso, aquela criança que nasce com diagnóstico de autismo, ela nasce com autismo, se ela tem em casa não apenas uma mãe, mas um pai e uma família pouco afetiva, pouco calorosa, que estimula pouco essa criança, que enriquece o ambiente dessa criança de uma maneira muito pobre, naturalmente essa criança vai se desenvolver pior e o prognóstico dela vai ser muito pior. Enquanto que aquela criança que também nasce com autismo, mas que tem uma mãe, uma família, um pai, uma família super afetuosa, carinhosa, que estimula, que enriquece o ambiente dessa criança, que enriquece a vida dela, que faz atividades esportivas, que estimula, que sai com o filho, que faz as atividades terapêuticas
com a terapia ocupacional, com a fonoaudiologia, com o esporte, enfim, essa família que enriquece a vida dessa criança e que realmente é muito proativa, que dá muito carinho, afeto e amor, essa criança naturalmente ela vai se desenvolver muito melhor quanto comparado com aquela família pouco presente, ausente, que demonstra pouco carinho, pouco afeto, que de fato é uma família mais fria, digamos assim, em termos de estimulação, de intervenção, né? Então, obviamente, existem diversos estudos sobre enriquecimento do ambiente, então quem quiser se aprofundar, isso no nosso treinamento no CBI eu falo muito sobre isso, tem uma aula exclusiva sobre enriquecimento do ambiente, mas quem quiser estudar mais pode procurar os artigos da doutora Cynthia Hu na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e tem muitos artigos dela falando sobre enriquecimento do ambiente no autismo. Então, de uma forma categórica, o autismo não é causado por mães emocionalmente frias, né, que seriam as supostas mães geladeiras, tá? É uma origem genética. Entretanto, aquelas mães pouco presentes na vida dos seus filhos, naturalmente seu filho vai se desenvolver pior. Sendo portadora de autismo ou não, esse filho vai se desenvolver de uma maneira pior, tá? Então é isso, turminha. Espero que tenham gostado desse nosso segundo episódio do CBI TV. Mandem perguntas pra gente, contato@cbiofmiami.com. Você manda a pergunta e eu respondo, tá bom? Assinem o nosso canal e acompanhem, fiquem com a gente. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!